Olá, companheiros. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. Nós estamos aqui no Amigo Quitlam, recebendo mais uma vez o companheiro Luiz Fernando Bahia. O Luiz Fernando é de Campinas, São Paulo, e participa da Morada Espírita Professor Laire Hines. Essa semana não, esse mês nós estamos juntamente com todo o movimento espírita do Brasil e do mundo todo participando do Setembro Amarelo. Então, todas as nossas palestras serão voltadas para a valorização da vida, para esse tema, e hoje o Luiz Fernando vai conversar conosco sobre Jesus, convite à vida. Muito obrigada. O companheiro Fábio irá fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Fábio. Vou fazer a leitura do texto número 7 do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, da coleção Fonte Viva. Pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus. Mateus 7,16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém se consagre realmente à verdade, dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos nós. Depois dessa mensagem tão inspiradora, eu convido a todos a acalmar os corações e nossas mentes. É momento de oração. Agradecendo ao nosso Divino Mestre Jesus, aos espíritos amigos aqui presentes, a nossa mentora Mimê, por estarmos aqui mais uma vez reunidos. Que eles nos envolvam num ambiente de paz, amor, serenidade, acima de tudo reflexão, e que eles inspirem o nosso palestrante da noite, que se dispôs mais uma vez a estar aqui com a gente, com todo amor, com todo carinho, transmitindo um pouco do seu conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Luiz. A palavra é sua. Que alegria! Pelas nossas ações seremos conhecidos. Que palavras bonitas. Jesus te abençoe, Fábio. É uma alegria e uma emoção grande. A Meimei Coquitlam Society já habita o nosso espírito há algum tempo e mesmo distante, nós estamos irmanados. Nós agradecemos imensamente o convite, porque falar de Jesus é sempre uma oportunidade de estreitar ainda mais os laços com Ele. Sobretudo num mês tão importante, como já bem ressaltou a nossa irmã Aline, onde nós cerramos fileiras em defesa da vida. Então, as amigas, amigos, queridos irmãos e irmãs, aí de Vancouver, recebam mais uma vez o meu abraço apertado e sincero,
a minha gratidão pela oportunidade de aprender junto com vocês na caminhada. Eu peço a bênção aos protetores dessa casa, peço a bênção ao professor Laí Hans, que além de benfeitor da morada, é nosso Pai querido espiritual, e ao meu mentor, porque no fim das contas as palavras são dele, que eu seja um instrumento afinado com a beleza do Evangelho. Nós somos convidados a pensar um pouco a respeito dos convites que nós recebemos todos os dias desse Mestre amado e desse Mestre amoroso. Nessa experiência encarnatória, no entanto, gostamos tanto de história que acabamos nos formando historiador. E é como historiador espírita que eu convido a cada um dos irmãos agora, aqueles que quiserem fechar os olhos, para se transportar com bastante emoção para a Galiléia distante, há 2000 anos atrás, melhor ainda, para a capital daquelas terras, a cidade de Jerusalém. Vamos encontrar nesse momento 3 pessoas crucificadas, 2 salteadores, um jovem, relativamente jovem para a época, um mestre de alguns, um ilustre desconhecido para muitos outros. A cena da crucificação durante muito tempo habitou a nossa mente, habitou a nossa memória cristalizada. Quantas vezes ao longo das nossas muitas experiências nós não nos deixamos aprisionar por imagens que não correspondem à nossa realidade? Quantas vezes essas imagens foram tão reais que nos prenderam, por vezes, em gaiolas de ouro? A aparente derrota descrita nessa cena triste é isso mesmo. A morte na cruz é só aparência. No entanto, esse foi um discurso construído durante muito, muito tempo pelos duros de coração, como bem mostram os romances históricos do nosso amado Emmanuel. Aliás, o senador Públio Lentulus, que frequentará ainda um pouco mais a nossa conversa. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, é no Evangelho de João que essa frase aparece. Está consumado. Essa frase foi interpretada durante muito e muito tempo como um símbolo de derrota, como um símbolo de morte. No entanto, nós, criancinhas espirituais, crescemos um pouco e agora nós procuramos, graças a Deus, por trás da letra, o Espírito. E isso que está escrito no Evangelho de João está consumado. É o testemunho da vitória completa. Aquele que não veio destruir a lei, mas fazer com que se cumprisse, apresenta-se novamente diante do Pai, como tarefeiro que cumpriu integralmente a missão que lhe foi confiada. Cumpriu com doçura,
cumpriu com simplicidade, cumpriu com um amor que os nossos pobres espíritos ainda não podem compreender, mas podem sentir, porque nós somos banhados diariamente, a cada momento do nosso dia, da nossa caminhada, por esse amor que não impõe condições. Deixando para trás a capital, deixando para trás Jerusalém e a cena da crucificação, nós encontramos agora a doutrina consoladora, a doutrina santa e bendita. E por essa doutrina nós aprendemos que a vida de Jesus é um convite à mudança de olhar, a mudança de perspectiva. O convite que Jesus faz diariamente a cada um de nós é para que levantemos os olhos e enxerguemos um pouquinho mais além, um pouquinho além do nosso limitado horizonte. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, é apresentada uma frase com a qual nos defrontamos muitas vezes. O meu reino não é desse mundo. O que será que o nosso mestre gostaria de dizer? Tem uma cena, também no Evangelho de João, ela é mais detalhada. É o momento que depois da prisão, dos primeiros suplícios, Jesus é levado ao palácio do governador, ao palácio de Pôncio Pilatos. E nesse momento, dois sistemas se defrontam. Um sistema pequeno, limitado, preso à transitoriedade. Um outro sistema amplo, universal. Aquele que representa as coisas transitórias, aquele que representa o mundo da matéria, aquele que tem um vocabulário para as coisas espirituais muito limitado, pergunta ao jovem que aparece prisioneiro dos judeus: tu és rei? E ele responde: tu o dizes. E Pilatos então insiste na pergunta. E ele novamente responde: sim, sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Em todo o seu magistério, Jesus está sinalizando: abram os olhos, enxerguem com os olhos do Espírito. E nós, muitas vezes, conforme já dissemos, ficamos presos às coisas transitórias, à matéria. Enxergamos como vida um pequeno suspiro que vai do berço ao túmulo. Em quantas e quantas experiências fomos nós prisioneiros dessa imagem que aprisiona? Em quantas existências cultuamos a cruz, ficamos presos à ideia da morte. A doutrina espírita vem, no entanto, nos lembrar que o ministério, do nosso irmão maior começa numa festa de casamento e termina numa gloriosa manhã do Pessah, a Páscoa dos judeus. Quanto tempo mais nós vamos levar
para nos lembrarmos de que diariamente nós somos convidados a viver a verdadeira vida. Nós queríamos dizer algo sobre o mês. Antes de falar mais do convite, nós queríamos falar sobre o mês em que nós celebramos a vida, a nossa reação ao suicídio. Durante muito tempo, nós espíritas tratamos o assunto como fariseus, como doutores da lei, aqueles que têm alguma intimidade com a lei judaica. E eu fui pesquisar para saber se isso é uma lei de fato ou se é uma tradição inventada, se é algo recente. O fato é que o suicídio não é bem visto também pelas leis judaicas. E o suicida era impedido de ser sepultado, de ser pranteado com os outros irmãos que professavam a mesma fé. Muitas vezes o movimento espírita lançou anátemas, lançou condenações, e nós julgamos, e nós carregamos nas tintas para descrever os suplícios pelos quais o espírito que escolhe dar cabo, tirar a própria vida, passa. Felizmente também, o movimento espírita acordou. As vestes que nós usamos, as vestes de fariseus, de doutores da lei, de inquisidores, de julgadores, elas agora não servem mais. Agora que nos aproximamos verdadeiramente daquele que é o Cordeiro de Deus, nós olhamos, nós lançamos os olhos para o tema de uma forma amorosa, de uma forma misericordiosa. E eu refletia, assim que a Aline fez o convite, sobre o significado desse gesto. Marquinhos Bernardi, o irmão que já esteve com vocês muitas vezes, falava ontem à noite, numa conversa que tivemos ao vivo, sobre um filósofo não espiritualista, chamado Albert Camus, que dizia que o suicídio é a única questão filosófica relevante. Concordemos ou não com Camus, vamos refletir um pouco sobre essa questão. Já ouvimos julgadores dizendo da covardia do ato. Já ouvimos outros dizendo que é preciso muita coragem para se cometer tal ato. Então nós pensávamos, o que é que significa esse ato? Do que é que se quer se livrar? Inicialmente, da dor, de vários tipos de dores, da perda. Mas então nós pensávamos, todos nós, criados espíritos simples e ignorantes, não sabemos que a vida é eterna? Sabemos, não sabemos? Sabemos. Porque o livro dos Espíritos nos esclarece que a lei divina está gravada na consciência dos homens e mulheres. Então, como justificar tal ato? Pensava eu. E chegamos à seguinte conclusão.
é a privação temporária do conhecimento, é a ignorância temporária, é a cegueira que impede que nos enxerguemos enquanto espíritos eternos. Olhando para esse gesto dessa forma, é mais fácil compreender e praticar a misericórdia. Nos nossos dias, e isso já vinha sendo dito pela espiritualidade, a quantidade de irmãos e irmãs que dão cabo, que tiram as próprias vidas, esse presente que nós recebemos. E nunca é demais lembrar, é um presente para sempre, não tem devolução. Uma vez criados, somos espíritos eternos. Então dizíamos, ano após ano, mês após mês, no momento da transição planetária, são tantos irmãos que resolvem abreviar a existência, esquecendo-se apenas momentaneamente que haverá nova existência. A crença materialista praticada pelos romanos à época de Jesus, praticada também hoje, pode ser, como Kardec já apontava durante a codificação, responsável pelo afastamento das ovelhas do pastor do rebanho. Quando eu acredito, como os personagens de Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Quando eu acredito que a vida é um breve instante, que começa no berço e termina no túmulo, esse ato passa a ter alguma justificativa. Mas e Jesus? O que diz Jesus? Aquele que começou o ministério numa festa, aquele que ressurge em glória, certa vez, passando pela Samaria, encontra uma mulher à beira de um poço chamado o Poço de Jacó. Essa mulher se aproxima, Jesus pede água a ela e ela estranha que um judeu estava falando com uma mulher samaritana. Porque os judeus e os samaritanos se odiavam. Mas então se trava um diálogo interessante entre Jesus e a mulher samaritana. Eu peço licença para ler o Evangelho de João. Diz ela: porventura tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seu rebanho? Em resposta, disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Que água da vida é essa que Jesus oferece à mulher samaritana? Eu gostaria de estar presente aí na Meimei para perguntar e esperar um pouquinho pela resposta.
a água da vida, o convite diário à vida é o Evangelho, são as palavras de vida eterna. O convite à vida futura, o convite a mudar o ponto de vista. A passagem da mulher samaritana é um dos muitos exemplos que Jesus nos dá, nos estende as mãos para mostrar que a vida continua. Um outro exemplo muito bonito de convite à vida, envolvendo uma mulher, é o episódio que sempre nos emociona, o episódio da mulher adúltera. Aqueles velhos, aqueles sábios, anciãos, querem fazer cumprir a lei. Que lei, meus irmãos e minhas irmãs? A lei divina? Não. A lei dos homens. E apresentam diante do Mestre aquela mulher que havia sido surpreendida em adultério. Depois de muito ler e experienciar essa lição, nós finalmente passamos a perguntar: e o adúltero não veio? Não, não veio. Não aparece na cena. A mulher é convidada a pagar a conta do erro sozinha. E, no entanto, depois de ser tentado, Jesus dá uma das suas lições definitivas. Aquele que não tiver pecado, quer dizer, aquele espírito que não cometeu erro, que atire a primeira pedra. E eles então vão saindo, conforme nos conta o Evangelho, um a um, os velhos primeiro. E ele, então, com a doçura daquele que é o Senhor da vida, pergunta a ela: mulher, ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, ninguém. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Para finalizar, nós gostaríamos de chamar a atenção para esse ponto. Vá e não peques mais. Não é um senhor de exércitos, como era o Messias esperado por boa parte dos judeus. Não é um dispensador de bênçãos. É um irmão mais velho e amoroso, que aconselha, que prepara o canteiro do nosso espírito para que a semente de vida eterna, que já nos foi dada, floresça, germine, se multiplique. Jesus, ao se aproximar de seus irmãos, daqueles espíritos que o procuravam, tinha sempre a seguinte palavra: que queres que eu faça? Não conhecemos convite mais bonito à vida do que esse. Tomar a própria vida nas mãos e decidir o que você vai fazer com isso que eu estou lhe dando. Nós lembramos da cura dos cegos, nós lembramos da humildade, do respeito à vontade do outro, ao livre-arbítrio, com que Jesus se coloca nesses momentos. Que queres que eu faça? É ainda o irmão que respeita o nosso sagrado direito de, na trilha evolutiva, escolher o caminho mais longo. Então, meus irmãos, para nós finalizarmos a nossa fala,
porque eu sei que vocês têm estudo, nós vamos lembrar dos romances de Emmanuel, de dois deles. Jesus, há 2000 anos, encontra-se com o senador Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, que vai procurá-lo pedindo socorro para a filhinha, que, segundo consta, padecia com a hanseníase, com a lepra. E depois de muito ensinar aquele homem orgulhoso, Jesus diz assim: Senador, cabe a vós me seguir, agora ou no decurso dos milênios. A vontade, a escolha é sua. Nós sabemos que o senador demorou um tempo, mas seguiu. E nós sabemos no que se transformou esse senador. Esse é o nosso mestre, que nos convida diariamente à vida plena, à vida eterna. Esse é o mestre ao qual nós devemos comparecer como aqueles cristãos no final do livro Ave Cristo, quando dizem: Ave Cristo, aqueles que vão viver para sempre te glorificam e te saúdam. Que ao longo da nossa caminhada as nossas palavras possam ser convites à vida, que diante da tristeza momentânea nós possamos apontar com humildade, como fez Jesus, o caminho e mostrar que a vida não se encerra no túmulo, ela renasce sempre e gloriosa, porque esse é o nosso destino. Obrigada, Luiz Fernando. Você poderia fazer a oração final? Claro. Obrigada. Queridos irmãos, queridas irmãs, falamos tanto de Jesus, vamos buscar o seu sorriso amoroso, vamos buscar o seu abraço amigo e pedir a Ele que sempre cumpre as suas promessas. A Ele que disse: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Vamos pedir a Ele que esteja sempre conosco, dentro dos nossos corações, no pequeno templo que vamos construindo para edificar então o reino de Deus, que é obra divina no coração dos homens. Que ao longo desse mês, ao longo de toda a jornada do planeta Terra, o convite à vida que Jesus faz diariamente seja ouvido pelos corações que estão momentaneamente infelizes, que nós possamos ser portadores da boa nova e que marchemos juntos em direção a Ele, como Ele fez, tarefeiro incansável, cumpriu incondicionalmente a missão que lhe foi confiada. Mestre amado, abençoa cada um de nós, os nossos lares, os nossos irmãos, ceareiros, em terras distantes, plantando e cuidando da vossa semente. Que assim seja.